tive uma vez, tirei logo no início. Como segue esse acompanhamento depois? Ele precisa Perfeito. ser anual, semanal, mensal, como que é, né? Isso vai depender muito do perfil de risco de cada paciente e do tipo de câncer que a gente está falando, né? Se eu estiver falando de um vasocelular superficial, esse acompanhamento vai seguir uma rotina de acompanhamento dermatológico, né? Ela basicamente não precisa de um acompanhamento oncológico, que é o que eu ofereço para os meus pacientes. Então, o paciente vai tirar, tá curado, né? A chance de voltar quando a gente faz uma cirurgia adequada, dependendo da situação, né? Garantindo as margens livres, então é muito pequena a chance de recidiva desses O que tumores, seriam as né? margens livres pro As leigo, né? margens livres é quando a gente tira o tumor com uma margem de segurança de tecido saudável, ou seja, saiu toda a doença e em volta dela saiu um pedaço de pele sadia, Ah, né? é. Então essa margem de segurança ela é muito importante. Depois a gente pode falar melhor sobre cirurgia especificamente, mas a grosso modo é isso. A margem de segurança é um pedaço de pele saudável que sai ao redor da lesão. Uhum. Então, o acompanhamento para os tumores menos agressivos, basicamente é rotina de revisão dermatológica, né? À medida que a gente vai aumentando o risco desses tumores, né, até chegar, por exemplo, no melanoma, melanoma é uma doença especial, ele precisa de acompanhamento dermatológico e acompanhamento oncológico, né? Ou seja, o acompanhamento oncológico não quer dizer que ele tenha que ir com um oncologista. Esse acompanhamento ele pode ser feito com o cirurgião, pode ser feito com um oncologista, de preferência com o cirurgião, na maioria dos casos, né, que é quem operou, enfim. Quando faz quimioterapia, imunoterapia, vai fazer o seu acompanhamento com o oncologista e também com o dermatologista, né? Então, essa rotina vai depender muito disso, né? Da gravidade da doença e qual era o estágio que ela estava no momento que a gente fez o diagnóstico. Mas uma coisa que o paciente que teve câncer de pele nunca mais vai poder abandonar é a sua revisão periódica com o dermatologista, né? Que vai ser estabelecida conforme o risco desse paciente ter outras lesões, né? Então, muitas vezes o paciente operou um tumor, mas ele tem outras lesões pré-malignas, digamos, né? As ceratoses actínicas, por exemplo, relacionadas ao dano crônico do sol. Então, esse paciente, obviamente, ele vai ter que ser visto com uma frequência maior, né? Cada 4 meses, a cada 6 meses. Aí, essa frequência vai ser definida pelo dermatologista. No caso do melanoma em si, quando o paciente tem um quadro de melanoma, independente da gravidade desse melanoma no momento do diagnóstico, ele vai precisar fazer acompanhamento oncológico. Primeiro ano, cada 3 meses, segundo ano, a cada 4 meses, até o quinto ano, que é quando a gente decreta a cura do paciente, se ele não teve nenhuma recaída, nenhuma recidiva, né? Aí o paciente está curado. Então, recebe alta, né? Mas, obviamente, ele vai continuar fazendo o acompanhamento com a dermatologista sempre, né? Para o resto da vida. Então, essa periodicidade ela é variável, mas o que é invariável é que o paciente precisa de algum tipo de acompanhamento, seja com o dermato, seja com o cirurgião, mais o dermatologista, seja com o cirurgião, mais o dermato, mais o oncologista. Então, aí depende da gravidade do cenário que a gente tem e o time vai aumentando, né? Entendi, nossa. É mais complexo do que a gente pensa, né? É bastante coisa. Bastante coisa. E com relação agora ao melanoma especificamente, né? Se ele já está numa fase um pouco mais avançada, né? A cirurgia em si, ela trava esse espalhamento, digamos assim, da doença? Ou depois que ela já se espalhou, por exemplo, não tem mais o que ser feito? Muito bem, ótima pergunta. Então, a gente tem 3 situações, né? Que é a doença em estágio inicial, a doença em estágio localmente avançado e a doença avançada ou metastática. A metástase, só para quem não está habituado com o termo, é quando o tumor mandou raiz para algum lugar, né? Então, essa metástase, essa íngua que aparece, ela pode ser regional, né? Nas ínguas próximas ao tumor. Então, se o tumor é no rosto, são as ínguas do pescoço. Se o tumor é no braço, as ínguas são na axila. Se o tumor é na perna, as ínguas são na região da virilha. Então, grosso modo, são esses os sítios, né? Quando o tumor vai além dessa base linfonodal que a gente chama, ou seja, é no rosto, mas apareceu lesão no tórax, no peito, aí a gente já considera isso uma metástase à distância, né? Então, em relação ao tratamento cirúrgico em si, a cirurgia tem um papel fundamental, né, nos tumores iniciais e nos tumores localmente avançados, quando a íngua ainda está próxima da lesão. Quando a íngua
deixou, né, a base linfonodal próxima e foi uma metástase à distância, a cirurgia perde espaço, né? Porque não faz mais sentido, Aí não em faz mais algumas sentido. situações, a gente operar esse paciente. Para algumas situações, sim, para outras, não. Aí depende da doença que a gente estiver falando, né? Então, se eu quiser ter uma melhora do controle local, por exemplo, obviamente, se esse paciente tiver uma lesão grande, que está ulcerada, está sangrando, está causando dor, mau cheiro, enfim, está infectando toda hora, obviamente eu posso fazer cirurgia mesmo num paciente já com doença mais avançada, né? Aí a gente chama essa cirurgia de uma cirurgia higiênica, uma cirurgia de conforto, né? Então a gente pode definir a cirurgia como curativa ou paliativa. Então, dentro do cenário da cirurgia curativa, onde é que eu vou atuar com esse paciente? Na doença inicial ou na doença localmente avançada? Né? Onde eu faço a cirurgia para retirar o tumor e para limpar as ínguas, né? Seja do pescoço, da axila, da virilha, qual seja o sítio. Então, até ali a cirurgia tem um papel muito importante do ponto de vista Porque aí ela curativo. não espalha mais se for feita a cirurgia enquanto nessa fase de íngua ainda. Pode. A doença sempre pode se espalhar, tá? Sempre pode, principalmente falando de melanoma, né? Ela sempre pode mandar raízes para frente. O que acontece, claro, quando a gente tem um tumor no rosto, seja qualquer localização, e a gente identifica isso numa fase um pouco mais avançada, já tem íngua no pescoço, eventualmente ele pode ter mandado uma raiz para o pulmão. Só que a gente, naquele momento, não conseguiu enxergar, né? Fez os exames e aí pode fazer os mais sofisticados. Posso fazer ressonância, PET-CT, e muitas vezes o volume de doença é pequeno ainda, né? Para os exames detectarem. Então, a gente vai lá, opera o paciente, tira o tumor, tira as ínguas do pescoço, tá tudo certo. Algum tempo depois aparece doença à distância. Então isso pode acontecer. Só que como a gente não tem como definir isso naquele momento, a gente vai lá e indica a cirurgia com intuito curativo, ou seja, para curar o paciente. Então, por isso que o acompanhamento é super importante, né? Para a gente poder pegar esse desfecho. Então, para cirurgias para doença em fase inicial ou doença localmente avançada, a cirurgia é o carro-chefe, né? E aí, claro, à medida que a gravidade da doença vai avançando, a gente vai colocando outras coisas junto, né? Então, para o melanoma, por exemplo, se eu tiver um tumor, mesmo que seja localizado, né? Eu não tenho nenhuma íngua acometida, mas eu tenho uma doença localizada, mas que tem aquela profundidade de invasão, o Breslow muito grande, né? Eu já tenho indicação, na maioria dos casos, de associar um tratamento com imunoterapia. Para quê? Para diminuir o risco desse paciente ter uma recaída à distância, né? Porque se ele tiver algum foco de doença que a gente não consegue identificar naquele momento, mas já existe, então a imunoterapia atua nesse sentido, de dar um suporte sistêmico para o paciente. Porque a cirurgia tem uma capacidade limitada, né? Sim. Ela vai atuar no local. Então, se o paciente tem alguma coisa fora do local onde a gente está operando, então a gente vai precisar ter um suporte, né? Aí da equipe da oncologia com a imuno, né? Dependendo da situação, cabeça e pescoço é muito frequente, né? O rosto é uma área que tem estruturas nobres, imóveis, né? Então, quando eu pego um tumor muito profundo, né? A margem de segurança que a gente falou, ela varia conforme a profundidade do tumor, né? Se eu pegar um tumor com 0,1 milímetro de profundidade de Breslow, a margem que eu tenho que dar em volta desse tumor, aquela área de pele saudável que eu tenho que tirar é de 0,5 centímetros, 5 milímetros. Se eu tiver um tumor com um Breslow maior, 5 milímetros, por exemplo, que é absurdo, a margem de segurança tem que ser 2 centímetros, né? Aí imagina eu dar 2 centímetros no rosto. Então, eventualmente, e eu tive um caso recente de uma senhora de quase 90 anos que, para eu dar 2 centímetros, eu teria que tirar o olho dela fora, né? Então, nesse contexto, não faz sentido, né? Então, a margem cirúrgica nessa paciente, obviamente, foi subóptima. Então, a gente completa o tratamento, além da imunoterapia que ela já deveria receber, com radioterapia. Então, dependendo da situação, da gravidade da doença e das condições, né, locais de tratamento com cirurgia, a gente tem que dar mais tratamentos para o paciente para trazer esse paciente aí para as maiores taxas de cura, né? Então, a compreensão da doença é super importante, né? Por isso que eu sempre falo, o câncer ele tem que ser tratado por quem entende de câncer. E aí o câncer de pele tem um cenário mais desfavorável nisso, porque
muitos médicos se acham no direito de tratar o câncer, né? Porque o câncer de pele não mata, porque o câncer de pele é uma doença tranquila, né? Tem pessoas que acham que até imaginam que o câncer de pele é uma doença benigna, Nossa. né? Então, eu pego no meu consultório diariamente, né? Pacientes que são subtratados, né? Com cirurgias que não tiram toda a lesão, ou o paciente tem uma doença oncológica mais grave, onde não é feito toda a pesquisa do corpo do paciente como um todo, né? Porque o cacuete da cirurgia oncológica é diferente, a formação do cirurgião oncológico é diferente, né? Então, eu não posso transferir essa responsabilidade, por exemplo, para um cirurgião plástico ou para um cirurgião geral, né? Que não tem uma formação oncológica para poder dar conta de todas essas nuances que a gente tem dentro do câncer, né? Principalmente do melanoma. Então, eventualmente eu pego tumores, né, melanoma ou até mesmo não melanoma, mas que tem um efeito muito prejudicial para o paciente. Imagina que eu tenho um tumor simples, né, na região da pálpebra, por exemplo, que não foi ressecado com as margens de segurança, ou pior ainda, veio com a margem comprometida, ou seja, operou e ficou doença no paciente. E aí começa uma situação muito desfavorável, né? Porque operar um paciente depois que ele já foi mexido é muito ruim. A gente perde as referências, não sabe aonde tem resíduo de doença, e aí a cirurgia, obviamente, para complementar esse tratamento inicial que não foi adequado, ela é muito mais mórbida do que se esse paciente for no médico correto no primeiro momento, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui falando, porque é uma coisa que, assim, eu acredito que a população leiga, no geral, não tem noção nenhuma. Porque Eu a imagino gente que sim. agora passou por isso e não tinha essa noção, né? Sim, Realmente, a gente foi procurar um médico que entendesse de câncer, né? Porque a gente não tem essa noção de que existe essa diferenciação, por isso que é tão exato. importante reforçar isso, né? Eu vejo muito, assim, essa questão, né, digamos, dessa desorientação, né, dessa falta de informação. Então, as pessoas, tanto dos pacientes, dos familiares e eventualmente até dos próprios colegas médicos, né? Então, como eu falei, médicos que não têm o cacuete oncológico ou que não têm uma intimidade maior com a dermatologia tendem a negligenciar mais, né? Sinais precoces. Então, mas é só uma feridinha, mas é só uma pintinha. Nunca é só, né? Qualquer coisa que tenha um sinal de alerta tem que ser avaliado. E a melhor avaliação que a gente pode fazer é uma biópsia, né? Uhum. Claro, tem o exame dermatoscópico inicial, que a gente olha o paciente com uma lupa especial para ver as características daquela lesão, e isso refina mais a nossa capacidade diagnóstica. Mas o fato de eu não saber fazer dermatoscopia ou não ter um dermatoscópio, não tira a minha responsabilidade, eventualmente, de fazer uma biópsia, né? Ou de encaminhar para um colega que tenha mais intimidade com a área. Então, por isso que eu digo, tem alguma coisa que chamou atenção? Se eu sou médico, eu vou encaminhar para outro médico. Se eu sou paciente, eu vou procurar um médico. E quem é o melhor médico para atuar nesse cenário? A gente tem basicamente duas, né, duas grandes áreas, assim, que é a dermatologia, né, que são a linha de frente, que eu digo, que são os médicos que na imensa maioria das vezes vão ser acionados nesse momento, porque é um problema na pele, obviamente a pessoa vai procurar um dermatologista, e está corretíssima em fazer isso, né. Então, a partir dali, o dermatologista vai fazer toda a anamnese, vai ver a história, né, de carga solar que esse paciente tem, do fototipo da pele. Então, uma coisa é um paciente claro, de olho azul e cabelo claro. Outra coisa é um paciente negro, né? O risco de um câncer de pele é diferente. Então, o olhar para aquela lesão também vai ser diferente, né? E, além do dermatologista, os cirurgiões, né, com afinidade nessa área da oncologia cutânea. E aí a gente tem aí os cirurgiões de cabeça e pescoço e os cirurgiões oncológicos, né, que atuam nessa parte. Mas nem todos têm, né, apesar de ser uma coisa do dia a dia, nem todos têm a intimidade necessária para trabalhar com o câncer de pele. Eu digo, a cirurgia de cabeça e pescoço e a cirurgia oncológica são grandes áreas, né, que trabalham com todos os tumores, na verdade, das regiões. Então, a gente divide, né, da clavícula para cima é o cirurgião de cabeça e pescoço, da clavícula para baixo é o cirurgião oncológico. Então, são muitas coisas para dar conta, né? A gente pega um cirurgião oncológico, ele trata tumores do estômago, do esôfago, do intestino, do pâncreas, do fígado, enfim, Muita coisa. toda essa gama de patologias, né? E aí, muitas vezes, a pele está ali junto, né? E por ser uma doença que tem uma mortalidade menor, não tem como comparar um câncer de pele com um câncer de pâncreas, por exemplo. Então, muitas vezes, a coitadinha da pele fica negligenciada, né?
Então, se eu tenho uma sugestão para dar procure um médico que tenha intimidade com o tratamento de oncologia cutânea, né? Pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser um cirurgião oncológico, pode ser um cirurgião dermatológico, pode ser um dermatologista, mas alguém que tenha intimidade, que seja especialista naquilo ali. Esse sempre vai ser o melhor médico para ser visitado, né? Assim como quando eu quero um projeto de arquitetura para minha casa, eu procuro um arquiteto, né? Quando eu tenho um problema judicial, eu procuro um advogado. Na medicina não é diferente, né? Então, se eu tenho um problema na pele que pode ser um tumor, eu tenho que procurar alguém que seja especialista na área de oncologia cutânea, Exato. né? Para ter aí os melhores resultados, né? Porque o tempo aqui, em muitas situações, ele importa bastante, né? A diferença entre a gente poder oferecer um tratamento curativo e curar o paciente, ou eventualmente perder esse timing e a pessoa desenvolver uma metástase à distância. E aí a gente perde o tempo do tratamento, né? É verdade.